a gente vai falar sobre declaração doutrinária. Nessa declaração, né, nós já falamos sobre Deus, sobre as Escrituras, sobre Deus único, sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Já falamos sobre, enfim, sobre a Trindade, e agora estamos falando sobre o ser humano, né? O que é que, biblicamente, podemos afirmar a respeito do ser humano. E aí a gente encerra sobre o ser humano e na próxima oportunidade a gente começa a falar sobre pecado, né? Na declaração doutrinária. Aqui, sobre o ser humano, tem assim: o ser humano, né? É um ser pessoal e espiritual. O homem, o ser humano, tem capacidade de perceber, conhecer e compreender, ainda que em parte, intelectual e experimentalmente, a verdade revelada de Deus e tomar suas decisões em matéria religiosa sem nenhuma mediação, interferência ou imposição de qualquer poder humano, seja civil ou religioso. Tá? Então, o homem tem essa capacidade, segundo a declaração. Vamos analisar aqui alguns aspectos dessa declaração. Primeiro, o fato de que o homem, o ser humano, é um ser pessoal e espiritual. Ou seja, pessoal porque ele é individual, né? Cada um vai dar conta de si. É isso que a Bíblia diz. Então, há uma pessoalidade aí, não é? Ninguém vai responder por mim diante de Deus. Tudo isso aqui é diante de Deus. Ninguém vai responder por mim. Eu respondo por mim. Ninguém vai poder botar culpa no diabo. Cada um vai dar conta de si. Entendeu? Ninguém vai dizer assim, olha, Senhor, eu fui assim porque o diabo... Nada disso. Cada um vai dar conta de si. Então, veja que o diabo não tem essa interferência toda, porque senão seria injusto, né? Da parte de Deus, cobrar a mim aquilo que é culpa do diabo. De maneira nenhuma. É responsabilidade minha, eu. Não tem nada a ver com o diabo, as minhas falhas, os meus defeitos, as minhas incongruências com a fé, com a prática religiosa ou com a convivência humana. Tá? Outro aspecto é que é um ser espiritual. Eu não sou matéria, eu não sou material, eu sou espiritual. Eu uso esse corpo material, tá? Eu uso coisas materiais para a minha existência nesse tipo de vida que eu estou levando. Mas eu não sou matéria. É como eu, para ir para determinado lugar, eu uso um carro. Eu não sou o carro, eu uso o carro. Entende? As pessoas às vezes veem o carro em determinado lugar e dizem assim, olha, o pastor está aqui, olha lá o carro, né? Não, o carro não sou eu. Eu uso o carro. Esse corpo está aqui, mas não sou eu. Eu uso esse corpo, tá? Eu sou espiritual. O ser humano, ele é espiritual. Ele pode perder um braço, pode perder outro, pode perder até alguns órgãos, mas ele não é aquilo, né? Algum tempo atrás alguém perguntou se aquele foguete que explodiu, que estava indo, acho que para a estação espacial, explodiu e muita gente foi, né? Tinha lá os astronautas e morreram e etc. Como é que seria na volta de Jesus? Não, aquilo ali não é eles. Eles usavam aquele corpo. Aquele corpo não é ele. Não são, né? Não são pessoas. Na questão da justiça espiritual, na justiça de Deus, então o ser humano foi criado à imagem e semelhança dele. Tá? Tem as capacidades e autoridades para saber e para decidir. Eu já tenho lembrado aqui sempre, né? Então, já que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, eu tenho a capacidade, a autoridade dada por Deus eu tenho a capacidade de reconhecer o bem e o mal, eu tenho a capacidade de escolher entre o bem e o mal, e principalmente, eu tenho a autoridade de ser respeitado por Deus na decisão que eu tomar. Deus não me obriga a nada.
não obriga ninguém a nada. Então, eu conheço bem o mal, eu escolho e eu sou respeitado por Deus na decisão que eu tomar. E também nas consequências disso, né? Mas Deus me ama e Deus vê a minha imbecilidade, muitas vezes, e Ele então criou algumas coisas em mim e nas outras pessoas para que eu sofresse menos com os resultados negativos das coisas que eu escolho. Então, na verdade, eu não sofro totalmente, não é, as consequências das minhas infantilidades, dos meus defeitos, porque Deus, com a sua misericórdia, criou em mim e criou nas pessoas condições para que amenizasse o preço das minhas tolices, das minhas decisões erradas. Né? É um grande amor de Deus. Não é só para mim, não. Qualquer pessoa sobre a face da terra, ele criou essa situação. Tá? Isso é ser criado à imagem e semelhança. A capacidade de conhecer o bem e o mal, a capacidade de escolher entre o bem e o mal e ser respeitado por Deus na decisão que tomar.